gostaria de primeiramente agradecer pelo convite que me foi feito para falar um pouco sobre hidrogênio nessa conferência. Embora não me considere de forma alguma um técnico ou grande especialista nesta área, me sinto lisonjeado com o convite. Para os aqui presentes que não me conhecem, meu nome é Vandré Spellmeier, eu ocupo atualmente a função de delegado da economia alemã em Angola e, concomitantemente, desde fevereiro de 2022, também a função de chefe do gabinete alemão angolano de hidrogênio H2-diplo. A fim de facilitar a compreensão da minha apresentação, eu vou fazer a mesma em português e não alemão. Pronto, vamos lá. H2-diplo, o que é? É um programa de diplomacia global de hidrogênio por parte do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. E por que foi escolhido Angola para esse programa? Em primeiro lugar, existe uma parceria estratégica no setor de energia entre Angola e a Alemanha, desde o ano de 2011, e o objetivo é ampliar essa parceria também para o hidrogênio. Em segundo lugar, Angola possui um potencial tremendo para a instalação de projetos de energias renováveis, e quando falamos de hidrogênio verde, não é possível não falarmos também sobre as energias renováveis. Ao mesmo tempo, existe também uma capacidade de geração de energia instalada a nível das hidrelétricas que poderão ser exploradas de imediato para, por exemplo, a produção de hidrogênio verde. Por último, acreditamos que com a transição energética em curso a nível global, a Alemanha poderá apoiar o seu parceiro Angola nessa transição energética de combustíveis fósseis para, por exemplo, hidrogênio para exportação ou consumo local. Assim como Angola poderá apoiar a Alemanha a cumprir com seus objetivos de descarbonização. Eu tenho aqui alguns principais objetivos globais do programa, mas acho que mais interessa aqui para Angola é o que nós temos feito desde o ano passado, que é promover o diálogo entre os stakeholders, e aqui não só alemão, mas europeu, angolanos, sobre o hidrogênio verde e suas energias renováveis, assim como também apoiar e cooperar na esfera do setor público-privado para desenvolvimento de oportunidades. Atividades e eventos que temos realizado desde o início das nossas atividades no ano passado. Temos feito já 5 eventos com mais de 300 inscrições e participações. Tem sido workshops de capacitação, encontros de grupo de trabalho, assim como também webinars informativos. E o convite sempre é feito tanto a nível da esfera pública como também privada. A ideia é trazer todos os stakeholders aqui do mercado para, digamos que a sala de aula, passar um pouco de conhecimento sobre o que é o hidrogênio e o que ele pode significar para Angola. Nós começamos ano passado, foi com o primeiro simpósio alemão-angolano sobre hidrogênio verde, que aconteceu em maio do ano passado. Foi, acho que, o primeiro grande evento que conseguimos fazer durante a pandemia. Eu vejo aqui nas fotos que a maioria das pessoas ainda tem máscaras, mas já era o final. E fizemos na semana passada uma conferência regional de hidrogênio aqui em Angola. Regional porque o foco estava numa cooperação entre Namíbia, África do Sul e Angola, onde tivemos mais ou menos 250, 300 participantes que vieram para cá, de 11 países diferentes, e muitos oradores internacionais que puderam contribuir com seu conhecimento e sua expertise no setor de hidrogênio. Como talvez muitos sabem, Angola e África do Sul já estão mais avançados com essa temática. Aliás, a África do Sul já está falando sobre hidrogênio há mais de 10 anos, 15 anos aproximadamente. Nós começamos esse diálogo faz somente alguns poucos anos, então temos algum tempo para recuperar. Algumas considerações para contextualizar a questão do hidrogênio também a nível global, né? E aqui eu estou falando assim em relação ao relatório do IPCC, Climate Change 2021, que fala um pouco das emissões de carbono e a balança de carbono que nós temos para cumprir com as metas do Acordo de Paris. Com vigência a partir de janeiro de 2020, a atmosfera ainda poderia, teoricamente, absorver, para cumprirmos com a meta de 1,5 graus, 400 gigatons de CO2. No caso de 2 graus, seriam 1.150 gigatons. Para colocar isso num contexto,
em 2021, nós emitimos 40 gigatons só naquele ano. Então, se fizermos uma matemática muito simples, é fácil notar que vai ser um grande desafio cumprir a meta de 1,5, sequer a meta também de 2 graus. O hidrogênio de hoje também é parte do problema, né? Ele não é somente, talvez, a solução. Em 2021, o hidrogênio representou mais ou menos 900 toneladas métricas de CO2, 2,21% de emissões globais de CO2 vem do hidrogênio. Que tipo de hidrogênio? Aquele que é produzido de forma, digamos que suja ainda. Então, se olharmos para essa balança hoje, em termos de hidrogênio utilizado mundo afora, 99,2% de hidrogênio é a partir de energias fósseis sem captação de carbono. A parcela de energia de hidrogênio renovável, limpo, verde, é hoje somente de 0,04%. Então, a própria indústria de hidrogênio, de certa forma, precisa se descarbonizar para conseguirmos alcançar as metas do Acordo de Paris. Quando falamos de hidrogênio, temos aí diversas cores, só que ele não tem uma cor específica, né, como já foi dito antes, mas ele é caracterizado em função da sua fonte energética. O que está em causa aqui, que se fala muito, é o hidrogênio verde, o hidrogênio azul. O verde a partir de fontes de energias renováveis, o azul a partir do gás, mas com captação de carbono. Se não tivermos captação de carbono, estamos falando de hidrogênio cinza, que é o que temos hoje no mundo, espalhados com 99,22%. Alguns outros dados interessantes aqui também. Quais são as necessidades para se fornecer hidrogênio verde ou hidrogênio verde e azul suficiente a fim de se cumprir a meta de 1,5 graus? O hidrogênio representará mais ou menos 12% da demanda global de energia. Esse dado varia um pouco, entre 12% e 20%, depende da localização. Estima-se hoje que conseguimos, talvez, atingir essa meta com 66% de hidrogênio verde, 33% de hidrogênio turquesa ou azul. Não vou entrar no mérito do que é o hidrogênio turquesa, muito complexo. Precisaremos de uma capacidade instalada de 5.000 gigawatts de eletrolisadores até 2050. Hoje temos 0,3 gigawatts instalados em 2021 no mundo. E isso tudo corresponderá a 21.000 toneladas a hora de eletricidade, que é mais ou menos a existente atual demanda global. Isso para dizer que é um grande desafio, cumprimos com essas metas até 2050, mas também para mostrar que o hidrogênio tem um papel fundamental. Outros desafios para chegarmos e cumprirmos com isso. A capacidade de produção de eletrolisadores e suprimentos tem ainda hoje limitações. A capacidade mundo afora, e aqui estamos falando de fornecedores na Ásia, China, Europa, era de 15,2 gigawatts no ano de 2022. Em 2023, estima-se que essa capacidade vai ser de 31,1 de produção. Como mostrei antes, nós precisamos chegar a 5.000 gigawatts até 2050. Então, temos muito caminho pela frente. Importante frisar, hidrogênio de baixo carbono ainda é uma indústria de MOUs, né? É uma indústria de MOUs de boas intenções, do que de fato uma indústria que já está estabelecida, mas também uma indústria de oportunidades. Neste momento, existem 1.066 projetos de hidrogênio de baixo carbono que estão em fase de MOU, dos quais 217 alcançaram o ponto de Final Investment Decision. Desses 217, 119 estão na Europa, 30 nos Estados Unidos e Canadá, 16 na China e 52 espalhados pelo mundo. A contabilidade para Angola ainda é muito pequena em relação a esses projetos já finalizados a nível de financiamento. Nós sabemos quem são os potenciais produtores. Basta também ver a apresentação que tivemos antes,
falando do potencial de produção de energia fotovoltaica e eólica em África. Portanto, se olharmos aqui qual que é o mapa de produção de H2 verde em 2025, o potencial está claramente na África subsaariana e no Oriente Médio. Quando olhamos depois para projetos no gráfico à direita, de hidrogênio limpo já instalados, podemos ver que a presença de projetos em África ainda é muito tímida, mais presente no norte da África, ou Namíbia e África do Sul. Namíbia, talvez muitos conhecem, o projeto Hyphen, que é um projeto estimado em 10 mil milhões de euros. É um projeto complexo, um projeto grande, que vai demorar para ser implementado. Depois eu vou explicar por que Angola também tem um potencial gigantesco e pode, talvez, sair na frente. O dia que conseguimos produzir hidrogênio, aqui em Angola, vamos ter que transportá-lo, eventualmente, para fins de exportação. E esses são os próximos desafios também. Se tivermos sucesso, será necessário contemplar qual será a solução de transporte. Falando de hidrogênio a ser transportado, eventualmente, em forma de amônia, a única forma de se fazer isso, provavelmente, será com navios, e o mercado que vai comprar esse hidrogênio, possivelmente, seria a Europa. Portanto, com essa demanda crescente de hidrogênio verde, a indústria naval também terá que se adequar rapidamente às necessidades de amanhã. Aqui olhando um pouco para um gráfico interessante que mostra qual que é a parcela de abatimento de gases de efeito estufa na União Europeia por meio de medidas de mitigação. O hidrogênio verde não é o grau sagrado, e muito menos a principal solução para o abatimento de gases de efeito estufa. Mas ele será necessário para se abater esses últimos 12% a 20% dessa equação, que não podem ser alcançados por meio de outras medidas, como eficiência energética, biomassa, captação de carbono, eletrificação por meio de energias renováveis e outros. Aqui um gráfico mostrando quais serão as necessidades que a Europa prevê hoje a nível de hidrogênio verde até 2030 e as estimativas de capacidade instalada de eletrolisadores e de produção de hidrogênio verde do mundo afora. Se olharmos para o planejamento só da União Europeia, a União Europeia precisaria de mais ou menos 80% do hidrogênio verde global previsto até 2030. Por que o hidrogênio pode ser uma grande oportunidade para Angola? Primeiro que hoje, quando olhamos para o setor energético em Angola, eu acho que isso também poderá ser confirmado por Miné, muitas coisas já são feitas de forma descentralizada em off-grids, e essa também é a tendência de forma geral. Nós não precisamos pensar em projetos gigantescos, faraônicos de hidrogênio. Hoje a tendência é pensar em projetos regionais de escala menor, com aplicação local ou eventualmente exportação. A mesma coisa se aplicará também aqui algum dia, de nós termos energia renovável sendo gerada na nossa casa e vendendo para o grid. Portanto, a questão aqui fundamental também para o hidrogênio é centralizado, é descentralizado ou recentralizado. A tendência clara hoje é de descentralizar. O hidrogênio verde, ele será verde e ele será global. Não sei até que ponto é possível ver os números no gráfico aqui, mas a coluna verde, ela mostra o hidrogênio verde renovável e o custo que ele tem hoje em 2019, que pode variar de 2,5 a 4,5 dólares por quilo, dependendo do seu local de produção e da sua eficiência, enfim, de produção a partir de energias renováveis. A estimativa, ou a expectativa, é que até 2050 seja possível baixar esse preço e ele ficar entre pouco abaixo de $1 até $1,50, que seria o patamar esperado para ele ser mais competitivo do que, por exemplo, o hidrogênio cinza ou o hidrogênio azul, fazendo com que investimentos nesse setor façam mais sentido. Para chegar lá, é um caminho longo,
Nós acreditamos que o custo de eletrolisadores, de equipamentos, vai cair, assim como também foi o caso da indústria de energias renováveis, e vai permitir que isso seja competitivo. Quais são as vantagens competitivas de Angola na produção de hidrogênio? Primeiro, uma disponibilidade de energia hídrica na rede neste momento, que não tem utilidade. Poderia ser utilizada para produzir hidrogênio de imediato. O potencial que Angola tem para a expansão das energias renováveis, a possibilidade de combinar diversas fontes de energia renovável para a produção de hidrogênio verde. Não precisamos só pensar em soluções de energia hídrica ou, por exemplo, fotovoltaica e eólica. Podemos também pensar em hídrica com fotovoltaica. E vou explicar logo por que isso é importante. As infraestruturas existentes que temos aqui no país, as sinergias que existem com o setor de óleo e gás. Muitas pessoas acham que hidrogênio e óleo e gás não se conversam. Na verdade, conversam muito e faz muito sentido existir sinergias. Isso é mais um fator também de vantagem para Angola. A combinação toda de fatores ideais que Angola reúne para a produção de H2 verde com preço baixo. E o posicionamento geográfico. O mais crítico para conseguirmos ter um custo de produção baixo de hidrogênio verde, são basicamente 3 fatores. É o custo dos equipamentos, que hoje ainda é alto, de eletrolisadores. É o custo da energia. E o terceiro é uma planta de hidrogênio que possa operar 24 horas por dia. Então, juntando todos esses 3 fatores e juntando aquilo que Angola tem hoje a oferecer, eu tenho convicção de que a Angola consegue ter um preço de produção de hidrogênio verde muito competitivo e mais competitivo do que África do Sul e Namíbia. Caminhos para Angola. Exportação ou mercado local. Isso é um assunto que foi largamente debatido durante o fórum que fizemos na semana passada e a resposta é ambos. Uma indústria inicialmente destinada a apoiar na criação de novas cadeias de valor no país, a médio e longo prazo. Existem já algumas iniciativas, alguns projetos aqui sendo desenvolvidos em Angola, entre eles, talvez de conhecimento de alguns, o projeto entre a Galf, Sonangol e Conjunta, para a construção de uma planta de hidrogênio que será operada 100% com energia hídrica, e com isso tendo um custo de produção extremamente competitivo. E aqui que entram as valências que Angola tem hoje. Essa planta estará muito próxima, localizada a uma subestação que vai receber energia vinda das barragens, portanto a certificação de energia como limpa é algo extremamente prático de se fazer. Ela estará dentro das instalações do terminal oceânico da Barra do Dande, permitindo com isso também as sinergias com infraestruturas já existentes em Sonangol, facilitando uma exportação. E um projeto dessa envergadura é que vai depois conseguir alavancar a criação de novas subindústrias no país. Entre elas, por exemplo, produção de fertilizantes verdes, produção de combustíveis verdes para o setor de aviação. Existem ambições de se ter um aeroporto novo aqui em Angola, um aeroporto verde, e Angola conseguindo se posicionar como hub de aviação, pode também ter um papel estratégico nesse sentido. E por último também, produtos semi-acabados. Não é necessário exportar hidrogênio na sua forma como hidrogênio ou amônia, mas pode-se exportar hidrogênio por meio de produtos semi-acabados, como aço verde, cimento e outros. Talvez só para citar mais um outro projeto que também já existe ou está em fase de implementação aqui no país, um projeto de produção de hidrogênio verde para fins de fertilizantes unicamente aqui local. E aqui existe uma cadeia de valor completamente integrada, fosfato vindo de Angola, produção de hidrogênio verde em Angola, a partir de energia hídrica, transformação em fertilizante e venda para o mercado angolano regional. Isso tudo não é possível sem uma estratégia.
Nacional de Hidrogênio. E isso é um ponto que o governo de Angola e o Ministério de Energias e Águas têm atacado nos últimos meses. Se olharmos hoje para o mapa de estratégias nacionais de H2 no mundo, e aqui a posição de final de 2019, podemos ver aqueles países que estão em verde, já têm uma estratégia desenvolvida, pronta, implementada. Aqueles que estão em azul estão em fase de implementação. E essa é a fotografia hoje, em 2023. Isso para mostrar como é que houve uma grande evolução a nível de definição de políticas e estratégias a nível global, basicamente. Aqui, Angola já consta com a cor azul, porque estamos discutindo já o avanço dessa estratégia. Resumindo, 50 países já possuem uma estratégia de H2, um documento estratégico implementado. 42 outros países estão preparando ou considerando preparar uma estratégia. 97 países fazem ativamente parte da elaboração de políticas para a indústria de hidrogênio. E esses países cobrem 80% da população mundial, 93% do PIB mundial, 91% das emissões de CO2 no mundo. Com relação a Angola, entendemos, e essa é a meta, se conseguir concretizar a implementação, ou pelo menos a conclusão dessa estratégia de hidrogênio até o final deste ano. É importante considerar aqui também outras estratégias que já foram desenvolvidas a nível nacional, como a Estratégia Nacional de Biocombustíveis. Isso certamente fará parte da estratégia de hidrogênio como um todo. Mas eu acho que o mais crítico aqui para essa discussão é envolver todos os stakeholders, o setor público e privado. Portanto, deverá ser constituído um comitê de hidrogênio responsável pelo desenvolvimento e implementação da estratégia a nível nacional. Para concluir, eu acho que ainda estou no tempo, né? Estou. Vou concluir de forma germânica pontual. Falando um pouco das nossas próximas atividades aqui em 2023, nós temos um estudo em curso sobre o potencial de hidrogênio verde versus azul para descarbonizar o setor da energia, no caso específico de Angola. Aqui queremos comparar o custo de produção desses dois tipos de hidrogênio com dados reais aqui em Angola. Estamos prestando assessoria para o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Hidrogênio. Estamos organizando uma viagem de escutação para a Alemanha no segundo semestre e vamos continuar também promovendo alguns webinars técnicos e informativos. Isso para concluir 2023 e espero que depois tenhamos mais alguns outros anos pela frente onde podemos apoiar o governo de Angola nessa iniciativa. E com isso eu agradeço pela sua atenção. Obrigado.